Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2023. São 4 horas e 52 minutos agora. Hoje é madrugada de sexta-feira. Senhores, neste vídeo nós vamos continuar as nossas explicações sobre o sistema Bolsa de Valores conforme nós o definimos. Senhores, para quem assistiu o vídeo anterior, Bolsa de Valores parte 1, nós explicamos um sistema mais simples, um jogo de baralho, e como é o nosso sistema Bolsa de Valores. É semelhante ao sistema anterior. No sistema, conforme nós o definimos, de ativos que compõem o índice Bovespa, onde ocorre o fenômeno? O fenômeno ocorre na Bolsa de Valores, onde ocorre o fenômeno das oscilações dos preços, na Bolsa de Valores. Então, na Bolsa de Valores está ocorrendo um fenômeno, os ativos estão sendo negociados e, após a realização dos negócios, geram os preços. O nosso sistema está representado por esta linha pontilhada em azul. Esta linha pontilhada é o nosso sistema Bolsa de Valores. Bolsa de Valores são as regras e procedimentos no qual está inserido o fenômeno das oscilações dos preços. Pronto. Então, este é o nosso sistema. E após definir este nosso sistema, nós extraímos conclusões lógicas sobre o fenômeno que ocorre dentro deste sistema. Pronto. E, se possível, também aplicar conceitos de probabilidade sobre este fenômeno que ocorre na Bolsa de Valores. Senhores, o que é Bolsa de Valores? Simplificadamente, resumidamente, a Bolsa de Valores é um ambiente de negociações de valores mobiliários, como ações, títulos públicos e commodities. Esta definição é uma definição adequada, boa, resumida, simplificada, do que é a Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores são realizados os negócios. Simplesmente isso. Bolsa de Valores é uma plataforma, mas nessa plataforma está ocorrendo um fenômeno, estão sendo realizados negócios. Pronto. Então, mudam-se os fenômenos, mas a aplicação da lógica é a mesma. Pronto. Senhores, e conforme nós explicamos no vídeo anterior, primeiro para estudar o movimento dos preços, primeiro nós definimos o nosso objeto de estudo. Nosso objeto de estudo é o movimento dos preços. No gráfico, é o fenômeno das oscilações dos preços no gráfico. Os preços oscilam em movimentos de alta e movimentos de queda. Depois nós definimos o nosso sistema. O movimento dos preços do que, afinal? De quais ativos? O movimento dos preços do dólar, do índice. Então, nós restringimos o nosso sistema para ativos que compõem o índice Bovespa. Então, este gráfico é o gráfico de IPTR4, é um ativo que compõe o índice Bovespa. Depois, nós identificamos princípios que descrevam corretamente o movimento dos preços, para depois aplicar a lógica sobre os princípios. Então, a ordem é essa. Pronto. Determina o fenômeno, define depois o sistema no qual esse fenômeno está inserido. Depois
identifica princípios sobre esse fenômeno e depois aplicamos a lógica. Então, quais são os princípios que descrevem corretamente o movimento dos preços no gráfico? Existem vários princípios. Neste vídeo, nós vamos explicar um princípio que todo mundo conhece intuitivamente. Então, por exemplo, cite um exemplo de princípio que descreva corretamente o movimento dos preços. Então, por exemplo, nós afirmamos que os preços no gráfico oscilam para todos os ativos negociados em bolsa de valores que compõem o índice Bovespa. Se eu quiser descrever o movimento dos preços, como é o movimento dos preços no gráfico? Nós já explicamos em outros vídeos, mas vamos explicá-lo novamente. Como é o movimento dos preços no gráfico? Supondo que você fosse uma pessoa, eu fosse explicar o movimento dos preços por uma pessoa desprovida de visão, tá? Um cego, pronto. Então, como é que eu descreveria o movimento dos preços? Será que o movimento dos preços é um círculo? É isso que é esse o movimento dos preços no gráfico? Será que é um retângulo? É esse o movimento? Não. Os preços no gráfico oscilam. Então, afirmar que os preços no gráfico oscilam é descrever corretamente o movimento dos preços. É um princípio, porque todos os ativos negociados em bolsa de valores oscilam. Oscilam desde que ocorram negócios com esse ativo, desde que não sejam excluídos da bolsa de valores, nós podemos esperar oscilações nos preços, movimentos de alta e movimentos de queda, tá bom? Então, senhores, um princípio, ele não precisa ser necessariamente complexo, inacessível para a compreensão. Um princípio precisa ser rigorosamente verdadeiro. E será que dizer que o preço de um ativo negociado em bolsa de valores não sobe continuamente durante todo o tempo? Quedas de preços ocorrem e são inerentes a esse mercado, ou seja, os preços oscilam. Então, será que dizer que os preços não sobem continuamente durante todo o tempo, quedas de preços ocorrem? Será que esse princípio é verdadeiro? Ou seja, os preços oscilam e, portanto, os preços oscilam? Será que é verdadeiro esse princípio? O princípio precisa ser rigorosamente verdadeiro. Então, o primeiro teste para nós verificarmos se o princípio é verdadeiro é olhando os gráficos. Existe algum gráfico de algum ativo que compõe o índice Bovespa, negociado em bolsa de valores, em que os preços estejam subindo continuamente? Existe algum gráfico em que ocorra somente alta nos preços? Não. Então, empiricamente, pelos gráficos, nós já observamos que esse princípio mostra-se verdadeiro, porque não existe nenhum único exemplo de um ativo, PTR4, BBAS3, Itube, Ambev, um mico, em que o ativo esteja subindo continuamente, sem correções. Então, esse princípio já mostra-se verdadeiro nos gráficos, no histórico dos gráficos. E será que nós podemos esperar que continue ocorrendo oscilações dos preços, desde que continue ocorrendo negócios com esse ativo? Então, a resposta é sim. Por exemplo, PTR4. O que nós observamos no gráfico de PTR4 é que os preços não sobem continuamente. Ocorrem movimentos de alta e movimentos de correção, mesmo que sejam
correções mínimas de 1 centavo, ocorrem correções nos preços, né, de PTR4. Esse é o gráfico de PTR4 no diário. Então, esses candles pretos são oscilações, movimentos de queda. Então, movimentos de alta e movimentos de queda. Pronto, tá bom? Agora, será que é possível que PTR4 suba continuamente? Teoricamente, é possível imaginar que seja possível que Petro suba continuamente. Imaginar é possível, mas será que concretamente, na prática, isso é possível? Então, agora vamos imaginar a PTR4 é um ativo que tem, durante um pregão, 65 mil negócios. Ontem teve 65 mil negócios. Se o preço de PTR4 somente subisse continuamente, então supondo que fosse negociado a R$ 21, depois R$ 22, depois R$ 23, aqui está em R$ 26,85, R$ 24, R$ 25. Após 65 mil negócios, o preço de PTR4 estaria, uma única ação, estaria valendo R$ 100 mil, R$ 200 mil, eu nem calculei, mas se somente subisse. E no dia seguinte, ocorrendo mais 50 mil negócios, 10 mil negócios, e os preços somente subissem, não oscilassem, o preço de uma única ação de PTR4 alcançaria valores muito altos. E após um mês, um ano, não calculei, mas o preço de uma ação estaria custando R$ 1 trilhão. Então, na prática, não é possível para este sistema conforme nós o definimos, não é possível que Petro suba continuamente sem correções, tá bom? Então, para este sistema, para as regras estabelecidas, pode ser até que as regras restringam, as regras são importantes, elas podem restringir também o envio de ordens. Ninguém pode enviar uma ordem, tentar manipular e enviar uma ordem de compra de uma única ação ao preço de R$ 1 bilhão, que as próprias regras da Bolsa de Valores impediriam que essa ordem fosse enviada. Então, as ordens são, as regras também são importantes, elas influenciam também na participação das pessoas físicas, jurídicas, estabelecendo as regras para o envio de ordens, tá bom? Então, é possível até você imaginar que Petro possa subir continuamente, mas isso você pode imaginar, mas isso não acontecerá na prática, até mesmo porque se os preços de Petro subissem continuamente sem correções no caminho, o gráfico seriam segmentos de reta todos os dias, o preço de Petro alcançaria um valor tão alto que não haveria capital financeiro na Bolsa para comprar uma única ação de PTR4. Tá bom? O capital financeiro na Bolsa, no mundo, ele é limitado. Então, se nós transformássemos todo o patrimônio do mundo em capital, em espécie, em dinheiro, o valor que Petro alcançaria seria um valor limitado, uma única ação, tá bom? Então, não é possível você imaginar a Petro subindo
infinitamente, mas na prática, para esse nosso sistema, isso não ocorre. Então, nós consideramos, eu acredito que esse princípio seja verdadeiro realmente. Eu, eu, portanto, eu vou esperar que do lado direito do gráfico ocorram oscilações com toda certeza. Então, qual é a lógica que nós extraímos desse princípio? É que, com toda certeza, eu posso esperar oscilações no preço de PTR4. Então, eu tenho uma certeza sobre o movimento dos preços dos ativos que compõem o índice Bovespa? Sim. Como será o movimento dos preços do lado direito do gráfico? Do lado direito do gráfico, eu tenho certeza, aplicando a lógica, desde que o princípio seja rigorosamente verdadeiro. Eu tenho certeza que ocorrerão oscilações nos preços, movimentos de alta e movimentos de queda. Tá bom? Então, é essa a certeza que eu extraio a partir de um princípio que eu considero que seja verdadeiro, tá bom? E você, será que você considera esse princípio verdadeiro? Embora seja simples e você possa até no momento dizer, isso todo mundo sabe, eu já sabia, mas é importante reunir os princípios. Se você já sabe, melhor. É importante reunir os princípios que sejam rigorosamente verdadeiros para depois extrair conclusões lógicas. E extraindo conclusões lógicas, depois você terá certeza dos resultados. Então, a conclusão lógica que eu extraio desse princípio de que o preço de um ativo negociado em bolsa de valores não sobe continuamente, ele não sobe continuamente durante todo o tempo, quedas de preços ocorrem. Então, a conclusão lógica é que eu posso esperar oscilações no movimento dos preços, tá bom? Então, este princípio é muito simples, mas existem outros princípios. E como nós aplicaríamos, então, esse princípio em uma estratégia? Por exemplo, o martingale. Se eu tenho certeza que o preço dos ativos oscilarão no gráfico, então eu posso construir uma estratégia. Se eu tenho certeza do que vai acontecer no gráfico, então eu posso construir uma estratégia e ter certeza de lucro. Tá? Voltando, repetindo, enfatizando, desde que o princípio seja realmente verdadeiro, você se convença e você faça pelo menos esse teste e mostre que no histórico do gráfico desses ativos, desse nosso sistema, mostre-se verdadeiro mesmo. Esse princípio mostra-se verdadeiro, é o primeiro teste. Tá bom? Então, se eu construir uma estratégia de martingale para qualquer ativo negociado em bolsa de valores, eu tenho certeza de lucro. Então, quando alguém diz assim, pô, ninguém tem certeza de nada, é importante fazer essa ressalva. Se você aplicar a lógica e você identificar um princípio que seja realmente verdadeiro, se for realmente verdadeiro, então você extrai certeza sim, tá bom? E esse não é o único princípio e o martingale também não é a única estratégia. No martingale, então, eu teria certeza de lucro, mas nós não recomendamos o martingale, ninguém recomenda o martingale. Se você for aplicar uma estratégia de martingale, provavelmente o seu capital, você perca todo o seu dinheiro antes de ter lucro. Você vai ter certeza de lucro, é possível na prática fazer você construir essa estratégia, mas ninguém recomenda a aplicação do martingale, tá bom? Porque o seu dinheiro poderia acabar antes de você ter lucro. Nós explicamos detalhadamente o que é o martingale neste vídeo, Previsibilidade 4, martingale. Nós explicamos detalhadamente. Mas é um exemplo, no martingale,
é um exemplo de uma estratégia em que você teria certeza de lucro aplicando a lógica sobre um princípio. Então agora as coisas começam a tomar um pouco mais de forma, tá bom? Começam a ficar acho que um pouco mais organizadas. Agora, se você achar que esse princípio que nós identificamos não é verdadeiro, então você teria que demonstrar que ele não é verdadeiro, usando também a lógica. Mas seria necessário também, quer dizer, uma das demonstrações seria você mostrar um único exemplo de um ativo em que os preços estivessem subindo continuamente sem correções. Então, uma maneira de demonstrar que esse princípio é falso é mostrar um ativo em que o preço só esteja subindo. Você não veja movimentos de queda, oscilações nos preços. Tá bom? Senhores, no próximo vídeo nós vamos continuar as nossas explicações, porque nós vamos explicar outros princípios. Existem outros princípios que descrevem corretamente o movimento dos preços e nós aplicamos a lógica sobre outros princípios para depois aplicar em nossa estratégia. Então, o martingale não é a única martingale é a única estratégia em que você tem certeza de lucro? Não, existem outras estratégias em que você tem certeza de lucro. Por quê? Você aplicou a lógica sobre um princípio que mostra ser verdadeiro, que você considera que seja verdadeiro. Então, essa é a importância da lógica. Antecipar acontecimentos. Então, você aplicando o martingale, por exemplo, você antecipa acontecimentos. Você tem certeza, se você aplicar o martingale, você tem certeza que terá lucro no longo prazo, mas a dificuldade em se aplicar o martingale é o fato de que talvez o seu capital acabe antes de você ter o seu lucro. Você tem certeza que teria lucro no longo prazo, com toda certeza, na prática, você tem certeza, mas você não tem o capital, é perigoso que seu capital termine antes de você ter lucro. Talvez você não tenha o capital suficiente para ter lucro no martingale, tá bom? Então, acho que ficou bem clara as nossas explicações de onde nós estamos querendo chegar. É aplicar, não estamos inventando nada, nada de novo, mas aplicar a lógica, construir estratégias bem simples, nada complexo, tá bom? E, senhores, para encerrar este vídeo, também é importante dizer que existem gráficos em que o preço de um produto está subindo continuamente, sobe continuamente, existe. Mas não é nesse mercado, não é na bolsa de valores, não é com esses ativos, essas ações de empresas, esses ativos, que esse princípio é falso, em que nós encontramos produtos em que o preço sobe continuamente com o tempo, está sempre subindo, não ocorrem oscilações, tá bom? Nós já demos exemplos e já discutimos isso em outros vídeos exaustivamente, mas são outros produtos, tá bom? Então não são negociados em bolsa de valores, tá bom? Senhores, eu vou, não são produtos, não fazem parte do nosso sistema, que é os ativos que compõem o índice Bovespa, tá bom? Senhores, eu vou parar este vídeo agora. Desculpe-nos se formos muito repetitivos. E no próximo vídeo, nós vamos fazer também uma indagação importante, que é por que se você pode identificar princípios, você pode definir um sistema, identificar princípios sobre esse sistema,
e pode extrair conclusões lógicas, ou seja, antecipar acontecimentos, você ter certeza de lucro, por que a Bolsa de Valores não é sistematizada? Por que nós não encontramos autores de livros em que os autores sistematizam a Bolsa para dizer, olha, você terá certeza de lucro se você fizer aplicar determinada estratégia. Então, isso eu vou até comentar no próximo vídeo, porque eu não conheço nenhum livro no mercado financeiro, os livros que eu conheço, pelo menos os que eu conheço, em nenhum livro um autor sistematizou a Bolsa de Valores. E é o que há de mais importante, é você compreender o movimento dos preços, estudar o movimento dos preços, entender esse fenômeno das oscilações dos preços. E um princípio, se você identifica um princípio sobre esse fenômeno, você está entendendo, se você identifica um princípio, você antecipa acontecimentos sobre o movimento dos preços, tá bom? E os princípios que nós estamos explicando, eles podem ser válidos para outros ativos. Esse princípio, ele é válido para o dólar também. Dizer que os preços oscilam é um princípio verdadeiro também para o dólar, verdadeiro também para o índice. Mas nós vamos restringir o nosso sistema poderia ser apenas o ativo PTR4 e estudar apenas o ativo PTR4 ou apenas o dólar, mas como o nosso princípio ele é verdadeiro também para todos os ativos que compõem o índice Bovespa, então o nosso sistema será esse conjunto de ativos que compõem o índice Bovespa, tá bom? Então, senhores, eu pergunto para você, por que um autor de livros não sistematiza o dólar? Em vez de ficar explicando o mercado, se você sistematizasse o dólar, e você anteciparia movimentos no preço do dólar e realizaria uma estratégia em que você tem certeza de lucro, tá bom? Então, por que os autores de livros não sistematizam o dólar? Mas isso no próximo vídeo nós comentaremos um pouco melhor, tá bom? Então, será que você entende, você que está assistindo este vídeo, você entende de mercado financeiro mesmo? Será que você entende, você conhece o fenômeno que ocorre na Bolsa de Valores? Isso nós vamos comentar no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Desculpe-nos se fomos muito repetitivos, porque neste canal é tudo muito improvisado, tá bom? Então, nossas explicações conterão falhas realmente, e serão repetitivas muitas vezes. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!